Oi, boa noite. Iniciando aqui a autoria de apresentação dos trabalhos. A gente vai iniciar aqui com o Ivanildo. A palavra é sua, Ivanildo. Boa noite, gente. Meu nome é Ivanildo Soares, sou professor de matemática. Hoje o assunto será matrizes, tá? A gente vai falar sobre matrizes. E vamos lá, sem mais delongas. Matrizes. O que seria matrizes, né? Bem, matrizes são tabelas de números reais, comumente utilizado na organização de dados para facilitar a resolução de problemas, e são formadas por colunas na vertical e linhas na horizontal, tá? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Digamos que vocês estão vendo um retângulo, né? E vamos fazer umas divisórias aqui nesse retângulo. Imaginemos que esse retângulo fosse um armário, né, com essas três divisórias, e tem aqui as linhas que representam, digamos, as prateleiras do armário, né? Eu posso ter na linha 1 e na coluna 1 as toalhas, organizar as toalhas no armário. Também eu posso organizar na linha 2 e na coluna 2 os lençóis, digamos, né? E também eu posso ter na linha 3 e na coluna 1, como vocês podem perceber, os edredons, os travesseiros, né? Da mesma forma, os elementos de uma matriz, eles são alocados dentro da matriz, assim como o exemplo que eu dei para vocês, tá? Vamos continuar. Nós temos aqui representação das matrizes. Como é que são representadas as matrizes? Vocês podem perceber, nós temos o exemplo A, né? Nós temos o exemplo B, nós temos o exemplo C. Todos esses três exemplos são matrizes, a matriz A, a matriz B e a matriz C, tá? São representadas dessa forma. Vocês podem perceber que a matriz A, ela está representada por colchetes, né? A matriz B também, e a matriz C já está representada por parênteses. Muito bem. As matrizes elas podem ser representadas em colchete ou em parênteses, tanto faz, tá? Vai dar no mesmo. E elas são compostas por linhas na horizontal, como eu já falei para vocês, ó, tá? E colunas na vertical, tá certo? Ainda falando de representação de matrizes, vocês podem perceber que nós temos aí A e J, né? A e J. Mas o que seria A e J? É a representação genérica do elemento dentro da matriz. Como assim, professor? O A representa o elemento da matriz, né? O I ele vai representar a linha onde se encontra aquele elemento dentro da matriz, tá? E o J ele representa a coluna onde está o elemento, tá? Bem, não entendi direito, professor. Muito bem. Vamos lá dar um exemplo prático aqui. Nós temos aqui abaixo uma outra matriz, já com elementos, vocês podem perceber, x, 1, menos 7, 3 e y. Digamos que eu tenho o elemento x, seria quem? Seria o elemento A11. Por quê? Porque ele se encontra na linha 1 e na coluna 1 também, tá? Vamos ver o que mais. Podemos mostrar o elemento A22. Quem seria o A22? Tá? Seria quem? O menos 7. Por quê? Ele está na linha 1 e na coluna... Desculpa, na linha 2, né? A22, na linha 2 e na coluna 2. Tá? O elemento A22 seria o menos 7. E, por fim, nós temos o elemento A13. Seria quem? Seria o número 3, né? O elemento 3 que está na linha 1 e na coluna 3, tá? Bem, assim são representadas as matrizes. Eita, apareceu aqui um logotipo do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Muito bem. O que tem a ver, professor, com matriz? Tudo a ver. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, né, do Campeonato Brasileiro. E vocês vão perceber, deixa eu só lhe carregar aqui, como a gente pode também alocar os elementos numa tabela, né? Representando uma matriz. Vamos só esperar ele dar uma carregada para vocês poderem perceber como é que funciona. Bem, todo mundo gosta de futebol, então nós temos aqui uma matriz, né? Ela está representada aqui a primeira coluna,
né, que representam os clubes, né? E aí nós temos a segunda coluna, os pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, saldo de gols e o percentual de aproveitamento estão nas colunas. E as linhas, vocês podem perceber que a gente percebe os nomes dos times, né? A classificação dos times. Por exemplo, eu vou aqui na coluna dos gols pró, né? Que é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, a coluna 7. Eu quero saber, digamos, qual foi o time que fez mais gols. Procurando aqui, vocês podem perceber que é o número 27, né? O número 27 é o maior número que está nessa coluna dos gols pró. E se eu for verificar na linha, eu percebo que quem fez, né, o maior número de gols, quem fez 27 gols, foi o clube do Fortaleza, né? Foi o Fortaleza lá do Rogério Ceni, tá? Então, da mesma forma, esse é um exemplo prático de matriz, né? Como são alocados os números numa matriz, nas colunas e nas linhas, tá certo? Vamos prosseguir aqui, né? Nós temos aqui ainda os tipos de matrizes. Bem, aqui vamos mostrar para vocês a matriz linha. Matriz linha apresenta somente uma linha, ó, a matriz A, ela é representada pelo número 1, pelo elemento X, pelo elemento 2, né? Apenas uma linha. A matriz, outro tipo de matriz que nós temos é a matriz coluna. Bem tranquilo, ela só apresenta uma coluna, ó, exemplo aqui, a matriz A tem o elemento X, 2, 1 e 0. Apenas uma coluna. Outro tipo de matriz que a gente pode ter é a matriz quadrada. Como assim, professor? O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Por exemplo, nós temos aqui um exemplo. A matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. Tá? O mesmo número de linhas é igual ao mesmo número de colunas. Isso é uma matriz quadrada. Tá? Temos um outro exemplo, ó. Matriz B é uma matriz 3 por 3, que ela tem 3 linhas e 3 colunas também. Outro exemplo, a matriz C tem 4 linhas e 4 colunas, também é uma matriz quadrada. Outro tipo de matriz que a gente pode ter é a matriz identidade. Né? O que seria a matriz identidade? Bem, a matriz identidade é uma matriz quadrada, tá? Ela é quadrada, o mesmo número de linhas vai ser igual ao mesmo número de colunas, e onde os elementos da sua diagonal principal, eles são iguais a 1, todos os elementos da diagonal principal, e o restante vão ser igual a 0. Vocês têm o exemplo aí, ó, diagonal principal, todos os números iguais a 1, e o restante, tanto os de cima quanto os de baixo, são iguais a 0. Isso é uma característica de uma matriz identidade, ok? Vamos prosseguir. Outro tipo de matriz é a matriz unitária. Bem, isso aqui é bem tranquilo, ela apresenta apenas um elemento, tá? Olha aí, a matriz A igual a menos 1, a matriz B igual a 5, essa é uma matriz unitária. Outro tipo de matriz é a matriz nula, também bem tranquilo. Todos os elementos da matriz nula, eles são iguais a 0. Tá? Todos os elementos dela, como vocês podem perceber no exemplo. Tá? Outro tipo de matriz é a matriz oposta. Bem, duas matrizes são chamadas opostas quando seus elementos correspondentes são números opostos. Não entendi, professor. Como assim? Bem, vamos exemplificar. Nós temos aqui a matriz A, tá? Ela é composta por esses elementos que vocês estão vendo aqui, 1, 7, 0, menos 1, 14, menos 5, 9, menos 8 e o menos 5. A oposta de A, ela é assim, ó. Quem é o oposto de 1? Menos 1. Quem é o oposto de 7? Menos 7. Quem é o oposto de 0? O próprio 0. Não tem oposto, né? O oposto de menos 1, 1. Oposto de 14, menos 14. Oposto de 5, desculpa, oposto de menos 5 é o 5. Oposto de 9, menos 9. Oposto de menos 8 é o 8. E oposto de menos 5 é o 5. Tá? Então, a gente pode denotar isso aqui como a oposta de A é igual a menos B. Tá? Então, os elementos da matriz A, eles são os mesmos elementos, só que opostos. Tá? Isso a gente chama de matriz oposta, beleza? Vamos passar para a próxima. O próximo tipo de matriz é a matriz transposta. Eita, professor, começou a complicar.
Não necessariamente. Vamos lá. Dada a matriz A, nós temos a matriz A aqui. Para encontrar a sua transposta, basta tomar as linhas como colunas. Tranquilo, gente, tranquilo. É só pegar. Vocês podem perceber que essa matriz ela tem duas linhas, tá? É só pegar a linha 1 e transformar ela em coluna. Né? A gente dá uma girada na matriz. Tá? E esse processo, né, a transposta, ela é denotada por essa forma aqui, ó, o A com o Tzinho elevado. Tá? Então, era isso. Aqui estão as referências. Qualquer dúvida, vocês podem postar lá no grupo, né, que eu vou estar respondendo quando puder. Ok? Obrigado. E é isso aí. Professor, não está saindo seu áudio, professor. Tá ok. Deixa eu ligar o áudio. Então, ok, Vanildo, parabéns. Muito bom aí o teu trabalho, bem didático, né? Bem compreensível. Tu alcançou o tempo, né? Tu deixa ligada a tua câmera. Aí tu interagiu com o público, né? Então acho que isso daí é bem interessante, né? Que traz aí o público para dentro do tema, né? Aí a gente abre aí franquia aí a fala, tá? A gente tem esse tempo aí de 5 minutos para a gente fazer um feedback aí com o Evanildo. Aí ele está aí à disposição para estar respondendo para a gente. Então aí está aberto aí a fala aí para vocês, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Dar uma palavra de motivação aí, né? Um trabalho muito bem feito, né? Então, a gente fica muito feliz, né, com esse resultado, né? Mas a gente sabe que para chegar a esse nível é um trabalho bem árduo, né, Evanildo? Como é que tu desenvolveu esse trabalho aí? Qual foi a ferramenta que tu usou aí para... Foi só o PowerPoint? Tu usou algo a mais aí na apresentação? Basicamente Então, foi só o Isis, PowerPoint mesmo, professor. E algumas pesquisas, né, na internet. E foi assim. certo. Contou muita dificuldade? Olha, não, só a questão deu assim, trabalho mesmo para fazer os slides, né? Que dá trabalho para você fazer, colocar todas as animações e tudo mais. E dá um pouquinho de trabalho. Eu levei um domingo inteiro para fazer, Certo. entendeu? Mas ficou muito bom, né? Parabéns, eu acho que é esse caminho aí que a gente tem que seguir, né? Que é novo, né? Então, mesmo que foi, digamos assim, tu tá absorvendo agora nesse tipo de ferramenta, eu acho que alcançou aí a proposta, tá? Então, aí, gente, a gente vai dar continuidade às apresentações desse primeiro bloco com a Isis, né, que vai começar a apresentação dela. Então, Isis, o espaço é seu aí, tá?
Vocês estão visualizando aí? Sim. Acho que está carregando isso. Ah, tá. Quando eu mostrar, vocês me falam, que eu estou só eu só Tá, agora com o ok. dispositivo Tá ok, apareceu. ligado, né? Tá, só um instantinho. Eu vou dar. Bem, boa noite. Meu nome é Isis Sherman, tá? A gente vai trabalhar porcentagem para o terceiro ano do ensino médio. Bem, antes de iniciarmos a aula, nós iremos estudar aqui um assunto de suma importância para nossas vidas, pois nos permite verificar o comportamento de estabilidade no mercado financeiro, de estabilidade na economia, mudanças ou não de um determinado assunto, através de cálculos percentuais, ou seja, a porcentagem. Bem, a porcentagem, ela é um assunto que a gente vê muito no dia a dia. Ela está presente em tudo que a gente faz. Vamos dizer, se eu for fazer uma receita de um bolo a uma festa, que vem 10 pessoas, e de repente aparece mais 5, quanto de ingrediente eu vou ter que acrescentar nesta minha receita? Então, a porcentagem está presente nisso. Se eu for comprar um bem móvel, imóvel, o que for, e eu solicitar um desconto, a porcentagem está presente. Então, a gente observa que é muito importante eu estudar a porcentagem, né, porque ela faz parte do meu dia a dia mesmo. Então, porcentagem, ela é conhecida também como percentagem. Porcentagem, ela é representada pelo símbolo de porcentagem, que é esse símbolo que está presente bem aqui. É a divisão de um número qualquer por 100. Tá? Então, a gente vai ter uma fração centesimal. A expressão 25%, 10%, nós ouvimos muito no nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, o que significa 25%? Significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes, tá? E há 3 formas de representar uma porcentagem. Quais são elas, professoras? São a forma percentual, que a gente vê que está representada aí por 25%. A forma fracionária, que é uma fração centesimal, que eu tenho aí 25 sobre 100. E a forma decimal, que eu representei por 0,25. Então, nós temos na porcentagem essas 3 formas de serem representadas, tá? Porcentagem ou a percentagem é uma fração cujo o denominador sempre será igual a 100. Então, esse é o primeiro passo. Por exemplo, 8% é representado como 8% e equivale à fração 8 centesimal. Até aí está bem prático, está muito fácil, né, professor? Porém, a gente vai ver que tem alguns exemplos que a gente pensa que é fácil e se torna mais complexo se eu não prestar atenção. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá? O conceito de porcentagem é um dos mais utilizados no dia a dia, como acabamos de frisar no início da nossa apresentação, né? A porcentagem, ela faz parte do meu dia a dia. Então, por ela fazer muito parte do meu dia a dia, ela se torna necessário eu compreender de uma forma melhor. Então, como efetuar comparações com valores dados? Por exemplo, vamos supor que uma prestação de R$ 500 irá sofrer um reajuste de 30%. Sempre que você for fazer um cálculo, leia com atenção aquela situação problema, porque às vezes a porcentagem ela se torna tão fácil e eu não presto atenção, eu erro muito rápido. Por um detalhe, então leia atentamente o que se pede, tá? Então vamos lá, supor que uma prestação de R$ 500 irá sofrer um reajuste de 30%. Então temos, em termos matemáticos, nós escrevemos da seguinte maneira: 30% de 500 é igual a 30 sobre 100 vezes 500. Quando eu efetuo esse cálculo, eu tenho R$ 150. Mas foi isso que a pergunta
da situação problema me fez? Não, ela perguntou, vamos supor que uma prestação de R$ 500 irá sofrer um reajuste de 30%. Ela não perguntou quanto será o reajuste, irá sofrer. Então, a minha resposta é, assim, a nova prestação será R$ 650. Por quê? Porque a minha prestação antiga era 500, com o acréscimo eu tenho 150, então 500 mais 150, 650. Então, é esse termozinho, às vezes numa situação problema, que você precisa ter atenção, tá? Podemos dizer também que, ao calcularmos a porcentagem em relação a um valor dado, estamos representando uma proporção, na qual um dos denominadores é igual a 100. Exemplo, desse modo, no exemplo anterior, tá? Dizemos que o valor da prestação é 150 representado de 500. O mesmo valor representar 30 representado de 100. Eu estou fazendo uma comparação, tá? Então, as minhas frações, ela irá ficar da seguinte maneira: 150 sobre 500, que é igual a 30 sobre 100, tá? Então, quando você verifica esses detalhes, você consegue compreender o assunto mais como é que eu posso colocar assim, mais rapidamente, de uma maneira que você vai conseguir absorver todos os detalhes, tá? Exemplo, comprei uma mercadoria no valor de R$ 2.000. Por quanto devo vendê-la? Se quero obter um lucro de 25% sobre esse preço de custo. Então, vamos lá. Quando eu vou calcular, eu sei que 25% é igual à fração centesimal 25 sobre 100, tá? Logo, 25% de 2.000 é igual a 25 sobre 100 vezes 2.000. Quando eu efetuo esse cálculo, eu vou ter R$ 500, tá? Então, o acréscimo que eu devo vender com um lucro de 25% é 500, mas o exercício, ele fez essa pergunta, sempre preste atenção nesse detalhe. O exercício não te perguntou quanto era o acréscimo, ele diz por quanto devo vender essa mercadoria. Então, é esses detalhes que você precisa ter muita atenção, tá? Então, o preço de venda é o preço de custo somado com o lucro. Nós descobrimos, ao efetuarmos o cálculo, o lucro, mas ele deu na questão o preço de venda. Então, é só eu efetuar mais uma vez esse cálculo. Logo, eu vou saber que 2.000 mais 500 é 2.500. Então, eu devo vender essa mercadoria por 2.500, tá? Vamos para um exercício mais complexo, tá? Enem 2011. Olha lá. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos em 20% abaixo do preço original. Quando chegamos ao caixa, os clientes que possuírem um cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras, tá? Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação dos preços. Ele não possuía o cartão fidelidade, tá? Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Olha lá, uma questão do Enem. A gente já observa que questão do Enem é para marcar. Então, se você não prestar atenção nas questões, principalmente do Enem, ela vem com várias pegadinhas, tá? A porcentagem é uma das, vamos dizer assim, dos assuntos mais corriqueiros na prova do Enem.
Então, olhe lá, preste atenção na resolução dessa questão. Ela parece muito fácil, mas ela tem um detalhe bem relevante, tá? Então, a gente vai ver na resolução. Como o cliente ele não possuía o cartão fidelidade da loja, o produto que ele comprará receberá apenas o desconto adicional. Quanto era o desconto adicional? Dos 20%. Então, para descobrir qual será o preço desse produto, que custava R$ 50, eu vou utilizar uma regra de 3 simples, tá? Então, vamos lá. Quando eu utilizo uma regra de 3, eu sei que os 100% é os R$ 50, correto? Eu recebi um desconto de 20%, que eu não sei qual é o valor, então eu vou chamá-lo de X. Logo, quando eu efetuo essa regra de 3, eu vou ter 100 vezes X, que é igual a 20 vezes 50. Tá? Então, quando eu efetuo esses cálculos, eu vou ter 100x igual a 1.000. Fazendo os cálculos completos, eu terei um custo de 10%, de R$ 10, ou seja, um desconto de R$ 10. Tá? Logo, eu vou saber que o produto recebeu um desconto de R$ 10. Se antes ele custava R$ 50, agora ele vai custar R$ 40, certo? Eu descobri ali o valor de X. Se você relembrar, lá na questão, tinha uma alternativa que era R$ 10. Mas foi isso que ele perguntou? Não, ele perguntou qual seria o desconto adicional. Ele não perguntou qual seria o desconto promocional. Olha lá, esses são os detalhes que você precisa prestar muita atenção na hora que você está estudando porcentagem, tá? Então, vamos lá. Então, a questão, ela não acabou aí. Eu ainda tenho que fazer uma resolução, porque eu descobri apenas o desconto promocional. Então, se o cliente, ele possuía o cartão fidelidade da loja, o preço promocional era R$ 40. Mas, além desse preço promocional, ele ia receber ainda um abatimento de 10%. Então, vamos utilizar novamente a regra de 3, tá? Para verificar o valor desse desconto adicional. Agora sim, nós vamos chegar no que a questão está solicitando, tá? Então, vamos lá. Eu sei que 100% agora ele equivale a R$ 40. E 10%, que é o meu desconto adicional, é igual a X. Eu efetuando os cálculos, eu vou saber que 100 vezes X é igual a 10 vezes 40. Logo, eu vou ter 100x igual a 400. Quando eu faço essa divisão, vai me dar x igual a R$ 4. Logo, eu sei que se o cliente ele tivesse o cartão fidelidade, ele poderia alcançar um novo desconto, além daqueles R$ 10, que seria o desconto adicional. Logo, a minha alternativa dessa questão correta seria a letra E, não a letra C, de R$ 10. Então, é esses detalhes que você precisa prestar muita atenção, tá? Minhas considerações gerais, quando você estuda esse assunto, porcentagem, você verifica no dia a dia. Você pode ver no teu orçamento familiar, você pode ver na construção de uma casa, nos produtos que você pode economizar, em infinitos pontos. Então, a porcentagem é muito importante para a gente estudar no dia a dia. Então, é isso. Então, é isso, professor. Professor? Professor? Oi, Isis. Está ouvindo? Oi, Isis. Pois não? Tá. Então, é isso. Estamos sim. Então, parabéns, Isis. Excelente apresentação. Apresentou dentro do horário, do prazo, né, do tempo, né? Então, foi bem compreensível, né? Tá de parabéns mesmo. É porque, assim, professor, o assunto de porcentagem, ele requer os outros assuntos da financeira, né?
Então, eu fiz bem sucinto, justamente para não entrar no assunto dos colegas. Entendi, né? Foi bem pontual no teu tema, né? Então isso é importante, né? Para não fugir do assunto, né? Do tema. Só lembrar que vocês têm que ficar bem atento na direção que vocês colocaram no plano de aula, tá? Então isso aí é bem interessante. Então a gente abre novamente, né? Franqueia a palavra aí para os colegas, né? Para caso vocês queiram fazer alguma pergunta para Isis, vocês fiquem à vontade, tá? Décio, tá escutando? Escutando, professor. Décio, Escutando. qual a tua visão aí da colega aí? Tu conseguiu compreender o conteúdo? Como é que foi Consegui, essa sim. tua visão aí? Foi boa, sim, eu achei bom. Deu para compreender, foi bem... A explicação dela foi bem rápida, bem direta, sem muita enrolação no assunto. Ah, legal. E uma coisa, né, isso que tu puxou bem assim, interessante, né? É que tu direcionou, né, para o Enem, né, que é esse público, né? Então é muito importante a gente apresentar, né, algo que realmente o aluno vai precisar, né, vai correr atrás, vai desenvolver. Então realmente, assim, foi muito feliz aí nessa escolha desse exemplo, né? Que sirva de motivação, né, para os demais colegas aí, né? É porque às vezes, né, professor, a gente verifica como o tema está envolvido no terceiro ano, eles estão muito focados no Enem. E são coisas que, olha, eu vejo a porcentagem. A porcentagem a gente estuda desde o fundamental. Quando chega no ensino médio, você tem que focar para esse lado. Porque às vezes o que acontece? Quando você vai fazer uma prova, principalmente do Enem, você não olha os detalhes. O tema, ele é fácil. Só que você não olha nos detalhes, aí você erra a questão. Entendi. Bem lembrado, bem frisado aí, né, gente? Às vezes, o aluno, né, ele já vai direto lá numa resposta, porque ele acha óbvio, e aí não atenta, né, para essa questão. Então, a leitura da questão, ela é fundamental para poder ter êxito aí, né, no acerto, né? Porque, geralmente, essas provas, elas levam a isso, né? O óbvio, e muitas das vezes pela correria, por não ler direitinho, com calma, né? Pode se atrapalhar. Então, muito interessante mesmo essa questão, né, que a Isis está trazendo para a gente, esse lembrete, né? E para a gente tomar esse cuidado e ter esse direcionamento para os alunos, né? Então, isso daí é muito bom, tá? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tá, então a gente parabeniza, Isis, muito bom, gostei muito, tu alcançou quase 100% todos aqueles itens lá que a professora colocou. Eu até coloquei no grupo, né, para vocês se guiarem, né? Então, a parte motivacional do início, né, o uso da ferramenta, né? Então, tu e o Ivanildo colocaram aqui de forma bem tranquila, né? Vocês que guiaram, né? Então, realmente, vocês estão indo muito bem, né? Então, vocês estão de parabéns, tá ok? Então, a gente vai encerrar o primeiro bloco e logo em seguida a gente vamos iniciar o outro bloco dessa apresentação, tá? Vou interromper essa gravação.